minha mãe era uma pessoa assim, que ela não teve formação. Quando ela conheceu meu pai, ela não tinha terminado a escola ainda. Daí ela terminou a escola com o meu pai, depois ela se separou, daí trabalhou, porque o meu pai não deixava ela trabalhar. Era daquela época, né, que o Sim. pessoal era mais velho. Imagina, a gente, como mulher, pôde começar a abrir empresa sem o marido, sem a autorização do marido, depois na década de 60. Você tá de É muito brincadeira. Isso eu não recente. sabia. É muito recente, sabe? Então, as coisas, né? Isso se viveu ainda nas nossas gerações, o impacto é muito forte, Sim. né? Culturalmente, assim. Por isso que a gente tem que trabalhar e trazer tanto para a consciência essa questão do feminino, da diversidade, da sustentabilidade, né? Então, a mãe foi se virando, né? E ela vendia livros, sabe? As enciclopédias. Muitos do que estão nos assistindo não conhecem a Eu Barça, tinha a enciclopédia Barça. do estudante, né? Eu tive a sorte de ter a Barça, porque não era todo mundo que Não era conseguia todo ter. mundo que tinha, exatamente. Barça já era outro nível, assim, né? De enciclopédia. Empreendedorismo feminino no franchising. Fica nesse podcast que você vai entender a força da mulher nesse mercado que não para de crescer. Meu nome é José Rubens, eu sou CEO da Guias, que é uma rede de franquias de agências de marketing digital e patrocinadora desse podcast, onde eu falo sobre franquias, falo sobre empreendedorismo, falo sobre marketing digital e ajudo pessoas a, de alguma maneira, encontrarem o seu caminho, seja com franquia ou com marketing digital. Ponto importante, dá uma olhada aí, vê se você já está inscrito no nosso canal, deixa seu like, curte, compartilha, manda esse podcast aqui para aquela, principalmente aquela mulher que quer empreender, que está precisando de uma força, porque aqui, nossa, vai ser muito, muito legal. E como eu falei, esse podcast é patrocinado pela Guia-se. Na Guia-se você pode participar desse negócio de duas maneiras. Primeiro, sendo franqueado, caso você queira uma franquia home-based, ou também como cliente, caso você queira melhorar sua performance no digital. De qualquer maneira, aqui na descrição e também vai aparecer na tela aqui alguns QR Codes para você clicar e se inscrever e conhecer um pouco mais o nosso modelo de negócio. Então, eu quero chamar agora a nossa convidada, que eu conheço ela há mais de 10 anos. Eu participo, para quem sabe, da BF há 14 anos. E uma das primeiras convenções que eu fui, numa mesa redonda, eu sentei com uma pessoa e falei, nossa, ela entende muito de treinamento, capacitação. E é uma honra receber aqui Fabi Estrela. Tudo bem? Tudo bem, Zé? Uma honra para mim estar aqui contigo, né? A gente acabou se conhecendo aí há uns 10 anos, Sim, mais ou menos, sim. né? E nesse meio tempo, por óbvio, nos tornamos amigos também, aprendemos muito juntos, Sim. né? Uma das coisas que eu acho que a ABF tem muito disso, de colocar pessoas com o mesmo objetivo de melhoria, de empreendedorismo, de entendimento do negócio em si. Sim. E você hoje, não vou dar spoiler, fica aqui porque essa pessoa é fundamental para o franchise brasileiro e você vai entender por quê. Então fica aí. Mais o último recadinho. Eu tenho um livro chamado Checklist Minha Franquia, do qual a Fabi participou também, escrevendo um livro. São mais de 20 profissionais que participaram comigo. São 400 perguntas e respostas sobre como você investir corretamente em minha franquia. E para isso, para divulgar esse livro, eu tenho o meu perfil chamado Zé das Franquias. E se você ficar nesse podcast, eu não vou falar que é no final, não. É no meio do podcast, eu vou te dar um presente. E aí, fica nesse podcast, vai lá, depois me segue, não agora. Depois você vai me seguir no Zé das Franquias, mas fica aqui que você vai ganhar um presente meu que pode mudar a sua vida, principalmente se você está buscando uma franquia. E aí, Fabi, uma das coisas que eu acho que eu enxergo muito você com essa força empreendedora feminina, tanto é que você escreveu um capítulo no meu livro sobre empoderamento feminino, você já deu palestra na minha convenção sobre isso, e conta da onde que veio essa força, como você começou a empreender, quero saber um pouquinho dessa história. Tá certo, Zé. Vai ser um prazer aqui conversar com todos vocês e compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vida. Eu tive muitos exemplos durante a minha vida inteira, assim, de força feminina, né? E deixo claro aqui que não sou assim uma feminista, né? Não é isso. Eu sou a favor do ser humano. Eu acho que o ser humano tem um potencial incrível, assim, de fazer as coisas acontecerem, de fazer isso dentro de uma energia do bem,
né? E de ser sempre e exercer a centelha divina que cada um de nós tem assim no coração, né? E essa capacidade infinita que a gente tem de aprender faz com que a gente possa fazer o que a gente quiser da vida. O que a gente quiser, o que a gente decidir fazer para sobreviver ou para ser feliz, né, ou para trazer mais conforto e mais amor para a nossa família, para aqueles que a gente ama, a gente é capaz de fazer. E isso é incrível, o quanto a gente pode desenvolver capacidades, habilidades e novas atitudes a cada dia e melhorar. E é tudo cumulativo, né? Meio como uma gamificação, assim, né? Meio como um videogame, né? A gente vai conseguindo fazer isso. Então, desde criança, assim, eu sempre tive uma família que foi muito de incentivar também, assim, né? Principalmente o meu pai, assim, meu pai era muito presente. Eu sou a filha mais nova de 4 irmãos. O meu pai já era pai, né? Já tinha um casal de filhos quando conheceu a minha mãe. Ele era viúvo, casou com a minha mãe teve meu irmão, anos depois veio eu, né? Porque a mãe teve dificuldade para engravidar e coisa e tal. Ela achou que ela nunca mais ia engravidar e no fim eu cheguei, né? E sempre foi dentro de um ambiente de alegria, assim, com o meu pai, com as minhas tias, sabe, com a família, com os meus irmãos, assim. A minha mãe com várias dificuldades sempre, né, porque foi uma pessoa que teve dificuldades na vida. Eu acho que veio muito da minha força, dessa história dela, desse legado dela, né, que foi uma pessoa que não teve pai, depois ficou órfão, né, perdeu a mãe, cuidou dos irmãos, morou na rua, morou com as tias, morou aqui, morou ali, morou com freiras, né, sabe, ajudando em hospitais, sabe, em Santa Catarina, que ela era de Santa Catarina, foi para o Rio Grande do Sul, e aí nisso conheceu meu pai. Eu acho que ela tinha uns 19, 20 anos quando conheceu meu pai. E o pai já tinha essa experiência de ser pai. Então, com a gente, para nós, foi um presente, assim, né? Tu ganhar um pai que já foi pai, né? é muito melhor, né? Para mim, ele era um pai-vô. Então, ele tinha mais de 60 anos já, quando eu nasci. E isso fez com que, naquela época, ele tinha tempo também, ele se dedicasse muito a mim, assim. Então, a maior parte do dia dele, durante os 17 anos que ele viveu comigo, né, porque ele se despediu quando eu tinha 17 anos, foi muito intenso. Então, acho que dali vem boa parte do que eu sou. Sim. Né? E eu me emocionar faz parte. Quem me conhece sabe disso, né? Eu sou uma pessoa extremamente intensa. Sim. E eu não... E muito transparente no que eu sinto, assim. Sim. Então, muito vem desse legado, assim, Sim. da família, né? Da minha mãe ter essas dificuldades todas que ela enfrentou. Sim. E eu precisar ajudá-la nesse processo, porque em função disso, por óbvio, né? Uma pessoa que passa por tudo isso não consegue ser uma mãe plena, né? Como a gente gostaria que fosse. E eu precisei cuidar dela, ela tentou cuidar de mim do jeito que ela pôde. Então, foram, durante todo esse período, junto com meu pai, durante toda a minha infância e minha adolescência, eu tentei fazer do limão uma limonada, assim. A família do meu pai me apoiando para que eu pudesse ser feliz na medida do possível, ser criança. Fabi, você é ariana, mas você tem ascendente em peixes, como eu, assim. Eu devo ser. Acho que hoje em dia, assim, com quase 50 anos, eu já devo ter influência de todos os ascendentes, né? Porque a gente vive tanta coisa que a gente vai se reconstruindo e vai tendo outras referências e vai se permitindo também muita coisa, eu acho. E eu me permito isso, me permito contar a minha história, me permito fazer essas conexões, porque só o que a gente sente faz sentido. Sim. E às vezes a gente vê, como ouvinte de podcast ou como um estudante da vida, a gente tem acesso a tanto conteúdo, a tanta coisa diferente, né? Hoje em dia mais ainda, né? Que com toda esse mundo digital assim que nos conecta instantaneamente com qualquer ponto do mundo e qualquer tempo, a gente vê tanta coisa e o que realmente faz sentido para a gente, né? E eu sinto isso, assim, aquilo que nos emociona, aquilo que gera uma conexão de verdade é aquilo que é humano, aquilo que é vida. E a gente precisa também, às vezes, se desconectar um pouco de tudo isso e olhar para dentro da gente, olhar para a nossa história, olhar para as pessoas que estão no nosso entorno e entender o que a gente tem para aprender com tudo isso. Né? Até porque algumas coisas vão se repetindo na vida da gente. Né? Então, por que isso se repete e o que eu preciso aprender? E isso tem tudo a ver com empreendedorismo, porque empreender é muito isso, né? É muito inovar, é muito se conhecer, é muito influenciar o outro, querendo ou não,
Porque no momento que tu começa a empreender, tu tá liderando um projeto que vai começar a engajar pessoas e tu vai precisar liderar essas pessoas, porque elas vêm justamente porque elas se conectam com o teu sonho, elas se conectam com a tua história, elas se conectam com aquilo que tu tá trazendo de propósito para esse negócio que tu tá começando, para esse empreendimento, né? E isso gera uma responsabilidade muito grande, né? E gera um aprendizado mútuo o tempo inteiro. Então, assim, eu tive muito essa abertura com a minha família, porque, em função disso, o meu pai, que já era uma pessoa extremamente madura, extremamente vivida, que era ecumênico, como eu brinco, né? Porque ele ia na sinagoga, ele frequentava a igreja católica, ele tinha um pai de santo, ele era maçom e ele ia na casa espírita, né? Então, o pai... Porque ele tinha também essa fome, sabe, de aprender, de se conectar também espiritualmente, assim, né? E transmitir isso pra gente. E eu tinha a noção, assim, como ele tinha mais de 60 anos quando eu nasci, e tinha o cabelinho bem branquinho, sempre, né? Eu tinha essa noção de que ele não ia durar muito. Né? Para mim era muito claro isso. Então, ele também tinha essa angústia de me mostrar que a vida era muito mais. Para que as coisas se equilibrassem e a gente não precisasse ficar naquela ansiedade de que vai acabar, sabe? Pois é. Que isso é uma coisa que às vezes, para quem é ocidental, é mais difícil, porque a nossa cultura não é uma cultura que lida bem com a morte, né? Com o encerramento, assim, dessa vida. Então, ele trouxe muito isso para mim. Eu acho que isso me ampliou muito a visão de mundo, assim. E a visão de propósito. E propósito tem tudo a ver com empreender. Uma das coisas que eu acho que você citou, a parte espiritual, eu sempre falo, eu sou espírita, e eu só acho que, na verdade eu não acho, eu tenho certeza, na minha concepção, que o negócio ele é ligado também à sua evolução pessoal e espiritual. Então, assim, não acredito só no material. Não acredito que são só suas ações de meta aqui que vai evoluir o seu negócio. É isso que eu acredito. Talvez isso que seu pai passou para vocês também. Exatamente. Ele me passou muito isso, apesar dele ser a parte técnica da família, né? Formado em contabilidade, economista, né? Teve toda uma formação também diversa e multicultural, que eu acho que ajudou bastante também, porque descendente de portugueses, foi para Portugal, estudou em Portugal, voltou, morou em mais de um lugar, sabe? Então, acho que tudo isso também, que naquela época não era uma coisa tão comum. Né? Era comum os filhos de descendentes irem ao seu país de origem estudar uma parte do tempo, assim, mas não era uma coisa acessível para a maior parte da população, né? E o pai teve essa possibilidade também, sabe? Eu acho que ele soube aproveitar as oportunidades que ele teve, assim como as minhas tias também, que eram muito próximas de mim, que eram como se fossem as minhas avós, né? E que me ensinavam muita coisa também. Elas tinham esse cuidado, assim, elas não tinham filhos, né? Elas brincavam, Deus não dá filhos, o diabo dá sobrinhos, elas falavam assim, né? Mas era uma coisa amorosa, assim, sabe? Não era uma coisa de maldade, porque elas eram muito amorosas com a gente mesmo. Eram como se fossem avós e elas ensinavam muita coisa, assim, desde artes até questões de vida e questões de empreendedorismo, porque elas tiveram que ser muito empreendedoras também. Né? Quando o pai estava estudando em Portugal, quando elas eram jovens, ainda que ele era o irmão mais velho, a minha tia ainda, logo depois do pai, ainda foi estudar lá, mas logo depois o meu avô quebrou a empresa dele. Ele tinha uma empresa de exportação. E ele quebrou, um navio afundou com produtos dele. E aí ele quebrou, perdeu tudo. E eles eram uma família muito, assim, de posse, sabe? E tinham muita educação também. Eram muito bem vistas na cidade. Era uma cidade pequena, em Santa Vitória do Palmar, no interior, lá do Rio Grande do Sul. Próximo ao Chuí, né? Próximo à fronteira. E daí as tias tiveram que se virar. A minha avó teve que se virar. E aí vem essa força também ancestral, assim, feminina na família, sabe? Porque a avó logo disse, não, Antônio, tu não te preocupa. Isso eu sei de histórias das minhas tias e do meu pai, né? Tu não te preocupa, a gente vai se virar. O que a gente sabe fazer? Eu sei fazer doce, ela, né, portuguesa, sabia fazer todos os doces portugueses, né? E eu sei receber as pessoas, porque ela sempre foi de família grande, de receber todo mundo na casa dela, aquela coisa toda. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma confeitaria. E eles começaram com uma confeitaria, era a melhor amiga dela, que era a Dinda das minhas tias, né, inclusive. E elas começaram essa confeitaria, teve sucesso e tudo mais, mas aí ela se deu conta que os filhos dos amigos, e ela era da alta sociedade, claro, começou, né, aquela coisa, um certo preconceito, porque ela ficou
né, com menos posse, ficou pobre, coisa e tal, então, mas mesmo assim ela manteve muitas amizades porque era uma pessoa muito boa, Sim. muito bem relacionada, e ela percebeu que os filhos das amigas, os filhos dos parentes, assim, primos dos filhos dela, né, estavam indo para Porto Alegre estudar e não tinham onde ficar, ou ficavam em lugares que não eram muito legais. E daí ela falou pro meu tio, pro meu avô, né, disse, eu acho que a gente tem que pegar o que a gente tem, vender, se mudar para Porto Alegre, comprar uma casa grande lá com o que a gente tem. Aí a gente faz confeitaria lá e pensão. A gente recebe só filhos de amigos, só gente conhecida. E aí eles fizeram isso. Ai, que legal. Né? E como a avó já era essa coisa de acolher todo mundo, assim, para ela foi muito fácil fazer isso. Foi muito natural. Ela já tinha 4 filhos, então mais filhos dentro de casa não ia fazer muita diferença, né? Depois que tu tem 4. E aí as tias começaram a ajudar também, né? E junto com o meu pai e o meu tio. O pai foi, a avó investiu muito nos estudos dele, porque ele já estava bem encaminhado nos estudos, então ele terminou toda a parte de estudos, de economia, de contabilidade, e aí ele ajudava também trabalhando fora. E as tias ajudavam passando roupa, lavando louça, fazendo as coisas dentro de casa. E logo as minhas tias também já começaram a estudar. Né? Então, uma se formou em odontologia, a outra não chegou a se formar, mas sempre estudando e trabalhando também, se virando com bastante autonomia. E isso eu estou falando de início do século. Meu pai é de 1913. Sim. Né? Os meus avós são do final do século XIX, sabe? Então, assim, é uma época que, quando tu conta uma história assim hoje, é uma coisa comum. Qualquer comunidade tem esse tipo de história, qualquer cidade do interior tem, né? Mas naquela época, a pessoa fazer todo esse movimento de cabeça erguida, aquela era uma época que quando as pessoas quebravam, elas se matavam. Pois é, né? Daqui a pouco a gente vai trazer números Então, atualizadíssimos do empreendedorismo feminino. E eu acho que por isso que você deve ainda continuar aí. E um ponto importante, Fabi, o seu primeiro empreendimento, como foi? Como que você partiu para isso? Vendo toda essa história, você já quis ser empreendedora? Vou começar por onde? Então, assim, eu tinha uma conexão muito forte com uma das minhas tias, que é da área da saúde, né? Que ela fez, na época, odontologia, que era junto com a medicina. Então, tu tinha que fazer medicina e depois tu te especializava em odontologia. Sim. E ela era uma pessoa sempre muito alto astral. Ela amava o que ela fazia. Foi solteira a vida toda. E viajava muito. Então, eu achava aquilo o máximo. Né? Ela super independente, fazia o que ela amava, estava sempre feliz da vida. Tudo que era bom, assim, na minha vida, assim, de mais alegre, vinha dela. Doce, ir no cinema ver Trapalhões no final do ano com todos os meus primos, viajar pra praia no verão era com ela, sabe? Então, tudo era muito legal estar com ela. Então, ela era uma influência muito forte para mim e eu acabei me identificando muito com a área da saúde. Mas eu acho que a área da saúde também tem a ver com o meu lado de cuidar, assim, de gostar de ajudar, de fazer diferença na vida das pessoas. E de aprender com isso. Né? Porque a conexão na área da saúde é uma conexão que vai além, se tu te permite. Sim. Porque tu lidar com as pessoas, quando as pessoas estão com alguma dificuldade de saúde e com as famílias, gera uma abertura e uma conexão que é muito diferente. Eu tenho amizade com pacientes meus até hoje. E eu não sou mais fonoaudióloga desde 2002, eu acho. Então, que eu não exerço já mais. Né? Essa influência te levou a fazer Me levou a fazer fonoaudiologia, né? Eu tentei medicina primeiro, estudei muito, quase passei no vestibular, fiquei ali, sabe, dos últimos colocados na federal. Não tinha condições de eu fazer particular, né, na época. E, só que o meu pai já tinha falecido quando eu comecei a fazer vestibular. E eu comecei a fazer conta, eu com a minha cabeça, assim, né? Eu dizia, gente, não posso, né? Fazer medicina. Primeiro, eu não tenho grana para pagar. Segundo, vai demorar muito para eu me formar. As tias não vão durar até lá. Né? O meu irmão mais velho que me ajudava sempre me ajudou. É como se fosse meu pai, backup de pai. Né? É maravilhoso tu nascer com backup de pai. Ele está hoje com quase 80 anos e em São Paulo eu moro com ele, inclusive. Quando eu estou em São Paulo, eu estou na casa dele. E é outra influência extremamente positiva para mim, empreendedora. Sempre foi muito presente assim, na minha vida. Ele sempre fez com muito gosto tudo, nunca me cobrou nada, mas, pô, ele tinha os filhos dele, 3 filhos, tinha os sobrinhos também que ele ajudava do outro lado, né? E eu não podia ser um peso na vida dele, assim, ele sempre cuidando de mim, né? Então, eu disse, não, eu preciso fazer uma faculdade que eu goste também, que eu me forme, que eu construa habilidades que eu possa trabalhar logo, porque senão vai demorar muito, né, para eu ser independente de fato. E aí eu abri mão do sonho da medicina, fui para a Fono,
E antes disso ainda, a minha mãe era uma pessoa assim, que ela não teve formação. Quando ela conheceu meu pai, ela não tinha terminado a escola ainda. Daí ela terminou a escola com o meu pai, depois ela se separou, daí trabalhou, porque o meu pai não deixava ela trabalhar. Era daquela época, né, que o pessoal era mais velho. Imagina, a gente, como mulher, pôde começar a abrir empresa sem o marido, sem a autorização do marido, depois na década de 60. Você tá de É brincadeira. muito recente. Isso eu não sabia. É muito recente, sabe? Então as coisas, né? Isso se viveu ainda nas nossas gerações. O impacto é muito forte, né? Culturalmente, assim. Por isso que a gente tem que trabalhar e trazer tanto para a consciência essa questão do feminino, da diversidade, da sustentabilidade, né? Então a mãe foi se virando, né? E ela vendia livros, sabe? As enciclopédias. Muitos do que estão nos assistindo não conhecem a Barça. Eu tinha a Enciclopédia Barça. do Estudante, né? Eu tive a sorte de ter a Barça, porque não era todo mundo que não conseguia ter. Não era todo mundo que tinha, exatamente. Barça já era outro nível, assim, né? De enciclopédia. E eu achava aquilo o máximo da mãe vendendo, né? Dela ganhar dinheiro. E eu comecei a ajudar ela a vender. Porque eu estava sempre, eu estudava num colégio que era um clube, e daí veio a minha coisa do esporte também, que me trouxe muito de soft skills, assim, de empreendedorismo também, de disciplina, de persistência, sabe? De acreditar que com treino, né? Se eu estiver aberto a aprender e a exercitar, eu vou conseguir melhorar sempre, sabe? Então, acho que isso também veio muito do esporte, junto com a questão de estudos, assim, da família. Mas eu via tudo, eu convivia com muita gente diferente, assim, em clubes, em lugares diferentes. E aí eu comecei a vender também. Então, eu tinha uns 10 anos quando eu comecei a vender. Tudo que a minha mãe vendia, eu vendia também. Ela vendia enciclopédia, eu vendia enciclopédia. Ela vendia semijoia, eu vendia semijoia. E aí tudo a gente vendia junto, assim, né? E o dinheiro acabava indo para ela, né? Mesmo, assim. Sim. Não era nem tanto pelo dinheiro, mas eu achava aquilo muito legal, sabe? Poder fazer alguma coisa. Olha que legal, a gente vai, oferece, faz. A pessoa fica feliz e a minha mãe ganha dinheiro e a gente vive melhor, sabe? Então, eu achava aquilo sensacional, assim. Então ali eu comecei com essa coisa de relacionamento e de vender, e isso também foi desenvolvendo essa skill, sabe? De perder a vergonha, de se apresentar, de saber falar sobre um produto, sabe? De ir aprendendo sobre isso, porque eu ia, como eu morava com a minha mãe, ela ia para os treinamentos também para vender essas coisas. Eu ia junto, porque ela não tinha com quem deixar, né? Às vezes o pai não tá. E aí eu aprendia também. Eu acho que tu vai meio que aprendendo por osmose as coisas, às vezes, né? Porque, por óbvio, a linguagem não era uma linguagem que era tão acessível para mim, porque eu era criança. Mas eu ia pegando uma coisa aqui, um exemplo ali, sabe? Ia fazendo também, ia vendo que dava certo, né? Então, acho que isso foi funcionando também para mim, junto, né? Mas as minhas tias nunca me deixaram trabalhar oficialmente, porque elas queriam que eu estudasse. Sim. Elas sempre tiveram muito esse valor do estudo e podiam me proporcionar isso. Então, legal. Eu tive essa sorte, e aí fiz minha faculdade e comecei também empreendendo como fonoaudióloga, porque eu nunca fui CLT como fonoaudióloga. Na verdade, eu nunca tinha sido CLT na vida até trabalhar com a doutora Carla, né? E que também não foi CLT, né? Foi PJ, né? Quando eu trabalhei com ela, que foi uma grande oportunidade que eu tive na vida também, para exercer um papel diferente dentro do franchising, que era ser uma colaboradora de uma franqueadora. Ué, né? Mas vamos chegar lá. Mas você foi franqueadora, né? Daí você também fui, exatamente. Você passou da Fono. Isso. Qual foi depois da Fono? Pra onde você depois foi? da Fono, o que aconteceu? Durante a Fono, no início da minha faculdade, foi quando eu conheci meu marido. Foi quando eu conheci o Marco. A gente já se conhecia, abraço, mas a gente viu, Marco? Uma grande pessoa, um cara espetacular. Um cara muito especial. E eu amo, né? Meu marido. Tenho um grande orgulho dele. E a gente se conheceu ainda adolescente, mas ele tinha outros relacionamentos, a gente era mais ou menos da mesma turma, fazia a mesma academia, se encontrava, mas não tinha nada. Quando eu fiz 18 anos, foi quando a gente se encontrou de uma outra forma, assim, né? Ainda frequentando a mesma academia e tendo alguns amigos em comum. E a gente começou a namorar e ele estava finalizando a faculdade dele de administração. A gente tem 7 anos de diferença, ele estava fazendo 24 e eu estava com 18 anos. E eu já gostava muito de estudar. Né, eu gostava, tanto que quase passei no vestibular de medicina, sempre fui, né, no colégio, nota 9, 10, né, passava no terceiro trimestre, eu já estava passada, praticamente férias, né, sempre foi assim. Sempre fui muito dedicada porque eu achava que esse era o caminho,
Se eu quisesse dar certo na vida, eu tinha que aprender a aprender. Não era nem pela nota, sabe? Mas o aprender a aprender, essa disponibilidade para mim, eu sempre foi um insight importante, talvez uma coisa que eu trouxe em mim de outras experiências passadas e que foi muito reforçado pela minha família também, né? E aí eu comecei, em paralelo à Fono, a estudar administração, varejo, porque ele já tinha uma rede de lojas junto com a família. Né? Tinha essa experiência, ele lia muito, sempre o Marco sempre leu muito. Ele não era aquele cara CDF de ficar estudando a coisa da faculdade para a prova, sabe? E da aula, assim. Mas ele prestava muita atenção, aprendia muito fácil, sempre aprendeu muito fácil, sempre foi um cara muito inteligente. E lia muito o que interessava a ele. Então, lia todas as revistas de negócios, assinava, né? Lia um monte de livros sempre. E final de semana a gente sempre junto. E eu acabava lendo também as coisas que ele estava lendo, porque eu achava interessante. Como eu já vinha também dessa coisa, né, de empreender, eu achava aquilo muito legal. E ele era muito empolgado com o negócio da família também. Então, isso vai passando a empolgação pra gente também, né? E a gente foi cada vez mais conectados, né? A gente já decidiu logo que a gente começou a namorar, que a gente ia casar no ano 2000. Esse ano a gente está fazendo 24 anos de casado, legal. 31 de namoro. E aí, como ele trabalhava e estudava, eu acabava ajudando ele nos trabalhos da faculdade, a fazer os trabalhos, depois escrever ali o trabalho dele de TCC, né, de final de curso. Depois, quando ele fez MBA, pós, eu também ia lá, estudava junto com ele, ajudava ele a escrever, sabe? Porque eu tinha mais tempo, né? Então, tipo, eu fazia os rascunhos, fazia mais ou menos os esqueletos, ele ia revisando, né? Ia me dizendo o que mais que faltava, me dava um outro negócio que ele leu, e assim a gente ia fazendo meio juntos, assim. Então, eu brinco que eu me formei em Fono e administração, né? Meio junto, assim. E mais para marketing do que para administração, porque o Marco sempre foi um cara muito do marketing. E ele era muito bom em finanças, sempre foi, sabe? Porque ele fez técnico em contabilidade e ele acabava sendo financeiro também na empresa, assim. E isso também ele foi me ensinando, assim, ao longo do tempo, porque eu era muito curiosa. E eu perguntava, não, mas por que isso aqui? Mas por que tu está preocupado com essa meta? Por que isso é meta dentro do teu negócio, né? Para eu entender, assim. Até porque eu tinha que entender como é que eu ia gerenciar o meu consultório como fonoaudióloga, né? Porque, como eu falei no início, eu como fonoaudióloga, nunca fui funcionária. Eu tinha o meu consultório e eu prestava serviços para um hospital, dividia consultório com médicos e assim eu ia, né? Fazendo o meu trabalho. Era professora também, dava aula, tinha cursos independentes, assim ia. Então, eu também queria aprender isso, né? Como que eu faço o negócio dar resultado? Como é que eu meço o resultado das coisas que eu estou fazendo também, financeiramente? Porque isso sempre me preocupou também. Eu queria ser uma pessoa independente. Para ser independente tem que ter dinheiro, não adianta, né? No nosso mundo é assim que funcionam as coisas. E eu queria ter tranquilidade também para viver aquilo que eu acredito. E tranquilidade para mim não precisa ser muita coisa, né? É ter meu plano de saúde, é poder viajar quando eu tenho vontade e ir no mercado sem ter que fazer conta, sabe? Isso tranquilidade, isso é tranquilidade, sabe? E ter os momentos com a minha família, ser feliz, estar na praia, fazer meu esporte e poder, por meio do meu trabalho, fazer diferença na vida das pessoas. Eu acho que isso para mim me satisfaz muito, assim, né? Então, dentro da fonoaudiologia, eu fui aprendendo tudo isso junto com o Marco. E aí foi surgindo, quando eu já estava indo para fazer mestrado, porque eu estava indo para uma carreira acadêmica. Então, eu fiz mestrado em neurociências na Federal, lá no Rio Grande do Sul. Neurociências de ciências básicas da saúde. Então, junto com o pessoal da medicina, junto com o pessoal de biologia, de psicologia, estudando mesmo, secando rato, né? Pé de caracol, essas coisas todas, né? E a minha tese, inclusive, foi a gente estudou o trajeto de um ramo de um nervo laringeu, né, do nervo laringeu, um ramo externo, porque é um nervo que a gente viu por estudos e na prática que ele tem muitas variações de posição e ele é muito fininho, tipo um fio de cabelo, assim. E tinha muita lesão de laringeu. Como eu trabalhava com reabilitação de câncer de cabeça e pescoço, eu recebia muito paciente de paralisia de prega vocal, com dificuldade de deglutir, pós-cirurgia de tireoidectomia. Né? Então, a gente queria evitar cada vez mais isso, instrumentalizar os médicos e os cirurgiões com conhecimento ainda maior sobre as variações de anatomia para evitar que isso acontecesse. Então, o meu orientador do mestrado era um cirurgião, tipo um fio de cabelo. Nossa, assim. Agora, tu imagina esse fio de cabelo no meio do sangue. E num paciente que está pulsando, que está vivo, sob anestesia, e que tu tem que cuidar tudo isso junto com a equipe. Tem que ser rápido também e fazer o melhor possível ali dentro daquele tratamento, né? Para a sobrevida e para a qualidade de vida pós também do paciente, né? Não só para sobreviver. Então,
É tenso isso tudo, Sim. né? E a gente viu lá, teve várias questões ali que a gente viu nesse estudo, pôde contribuir, e foi um aprendizado muito grande ali junto também. E aí os médicos, eu via que também tinham essa mesma preocupação dessa parte, daí voltando para o empreendedorismo, Sim. de como eu lido com o dinheiro, de como eu administro o meu consultório, de como eu administro o que eu ganho nas cirurgias, de como eu administro o fato de eu ser professor também, e como eu faço isso tudo dar resultado e não passar batido na vida. Porque é muito fácil, quando tu trabalha numa coisa que tu ama, tu te perder no trabalho, né? Trabalhar muito, porque tu gosta de fazer, tu quer fazer bem feito, tu vai indo, enquanto tu tem energia, tu vai. E quando tu vê, às vezes, na balança da vida, tu tá mais no trabalho do que com a família, do que com todas as outras questões que são importantes na tua vida também, né? E então tem que dar resultado. Tem que equilibrar e também tem que dar resultado, que é para tu ver que a cada estágio tá crescendo, tá fazendo diferença tu fazer tudo aquilo. E, Fabi, tudo, né? daí para a rede de franquias, como foi? E daí para a rede de franquias. Aí, quando eu estava fazendo o mestrado e terminando ali a fonoaudiologia, o Marco veio com essa ideia do franchising. Ele trouxe, eu estou estudando um negócio diferente, franchising. A gente faz uma rede de franquias, é assim, e daí ele foi me explicando qual era a diferença disso para licenciamento, qual era a diferença de crescer sozinho com uma rede de lojas, como é que podia fazer isso. Daí ele falou, vamos começar juntos um negócio. Então, daí é que eu comecei a estudar junto com ele, daí a gente decidiu fazer só da parte de bebê infantil, porque eles já trabalhavam com varejo de roupa, assim, de roupa básica, mas era para todo mundo. Só da parte de bebê infantil, e a gente foi desenhando a marca, foi desenhando o negócio. Eu estava terminando o mestrado, então ele ficava mais dedicado ao negócio, a gente ia trocando. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu passei a me dedicar 100% ao negócio junto com ele. E aí, a gente dividiu já desde o início as nossas skills, que isso é um ponto importante em empreendedorismo, né? Quando a gente tem sócio, a gente tem que entender, se autoconhecer, conhecer um ao outro, entender quanto cada um pode contribuir em cada pilar estratégico de gestão do negócio e ter os chapéus, assim, muito claros para cada um, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E aí sempre foi, como o Marco tinha mais experiência, tanto em gestão, administração, varejo, sempre a gente entre nós decidiu, acordou que a última palavra seria dele, né? Quando a gente está tomando decisões estratégicas para o negócio, mas a gente decidia tudo em conjunto. Eu ia cuidar mais da parte de gente, né, de manualizar também, porque como eu vinha da área, né, de metodologia, pesquisa, estudo, né, para mim isso era uma coisa mais fácil e até divertida de fazer. Então eu fui montando todos os nossos manuais também, junto com uma consultoria que a gente contratou na época, revisitando esses manuais, revisitando os treinamentos, entendendo como é que seria a nossa metodologia de engajamento de pessoas, seleção, treinamento. Eu fui estudar toda essa parte de RH que eu ainda não tinha estudado, né? Eu não tinha tanto esse conhecimento de ter uma equipe minha, assim, né? Eu tive estagiária no consultório, tive colegas que eu trabalhei junto no hospital, mas não era uma equipe minha, assim, né? Liderança, essa coisa toda. Então, fui desenvolvendo também toda essa parte, esse conhecimento, essas habilidades, e aí que a gente começou a franqueadora. Né? A franqueadora, de fato, começou no ano 2000. A gente começou a franquear 2001, 2002, porque primeiro foram unidades próprias e todo esse trabalho aí que a gente começou a fazer. Né? E aí a gente se apaixonou pelo franchising, porque imagina que coisa mais legal para duas pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, que têm propósitos assim de fazer diferença na vida dos outros e poder trazer para perto gente para crescer, porque franchising é isso, né? É um canal de expansão da marca, tecnicamente, né? Onde entram outros investidores junto, então tu tem uma relação B2B, né? O empresário franqueado, o empresário franqueador, time da franqueadora, time do franqueado, né? Tendo essa relação, ambos trabalhando pelo mesmo objetivo, que é fazer aquela marca crescer, aquela marca ter cada vez mais valor, fazer diferença, estar cada vez mais na vida da comunidade da marca, presente, latente no pensamento de cada um. Então, como fazer com que aquele produto, aquele serviço faça a diferença dentro daquela comunidade e como fazer com que todo mundo esteja alinhado dentro dessa cultura e contribuindo no processo de inovação. Porque tem a coisa do franchising, da padronização, né? Também tecnicamente falando. Mas no dia a dia a padronização ela serve para dar um ponto de partida, né? É desse ponto que a gente parte. Disso para menos a gente não pode fazer. Isso que a gente acordou a gente precisa fazer, mas além disso nós vamos construir juntos. Né? Então isso é mágico no franchising, para mim pelo menos é. Como que chama a marca? A marca era a Caverna do Dino. Sim, isso, legal. né? A nossa marca era a Caverna do Dino. Na pandemia, a gente encerrou esse negócio. Né? Foi muito doloroso para a gente ter que encerrar.
né? O varejo no Rio Grande do Sul ficou fechado por muito tempo. A gente já vinha com algumas dificuldades também financeiras, assim, nossas no negócio, mas estava ali lutando, batalhando, mas daí com a questão da pandemia, fecha tudo. A gente tinha várias lojas que os contratos de aluguel estavam no nosso nome. A gente tinha também os nossos franqueados todos. Funciona. Foi uma loucura aquilo, né? De uma hora para outra, faturamento zero. Quem viveu isso sabe o que eu estou falando, né? E vários empresários passaram por essas dificuldades também. Mas isso não quer dizer de maneira absoluta que não deu certo o negócio, porque você tem 20 anos de negócio. Exatamente. Impactando os seus clientes, impactando os seus franqueados. Eu tenho história de na minha família, uma empresa que durou 60 anos. Sim. Fechou, quebrou, não teve como tocar mais. Sim. Mas quer dizer que não deu certo? Deu certo durante tempo. Tem um momento que às vezes o ciclo se encerra para começar outro. Exatamente. E aí eu sei que você começou outro muito bem. Exatamente. Então, assim, a gente encerrou aquele ciclo ali, foram muitos aprendizados, né? Tem coisas que a gente ainda está trabalhando até hoje daquilo, porque quem é empresário no Brasil sabe muito bem o que é isso, né? Mas faz parte também, são aprendizados que a gente está tendo ao longo da nossa vida profissional e pessoal, e que a gente está batalhando juntos. E muito é isso também no franchising, a gente vê muito no franchising negócio familiar. Franqueador como família, franqueado como família. É ruim quando não é família, é ruim quando é família. Não é isso, são características diferentes. Mas tem muito a ver o trabalho em rede com o trabalho em família, sabe? Essa coisa de se doar, de escutar um ao outro, de trabalhar junto, de trabalhar pelo outro, de trabalhar pelo todo, né? Traz muito esse valor de família também. Então, esse aprendizado veio, ficou. Eu amo o franchising, né? Muito do que eu tenho hoje, do que eu sou hoje, eu devo ao franchising, ao que eu vivi como franqueadora e aos meus amigos do franchising e à ABF, óbvio, né? A Associação Brasileira de Franchising é uma grande família, né? Porque nasceu já de uma intenção, né, verdadeira e do bem de quem trabalhava com franchising na época, né? Dos nossos fundadores, que eram consultores, advogados, franqueadores, que lá em 1987, após maturar muito essa ideia, eles entenderam, não, a gente precisa de fato trabalhar em conjunto, porque independente dos nossos negócios muitas vezes serem concorrentes, lá na ponta, com o cliente final, com a comunidade da marca, como franqueadores, como franchising, seja como franqueado, franqueador ou fornecedor, a gente está trabalhando com o mesmo propósito, dentro de um mesmo ecossistema. E esse ecossistema, quando ele cresce, quando ele tem resultado positivo, é bom para todo mundo. E quando não está bom para alguém, também respinga para todo mundo. Então a gente precisa estar junto. Foi uma coisa de muita maturidade. Eu acho que pelo fato do canal do franchising ser um canal, né, não ser muitas vezes um negócio original, né, numa concepção mais técnica, trouxe para o franchising pessoas que tinham N outras experiências, sabe? E com isso, e formações diferentes também, acho que isso trouxe uma maturidade já desde o início para o franchising no nosso país. Né? Deixa eu só colocar um contexto que é bem interessante. Você foi diretora da BF, né? Primeiro regional, depois você foi de capacitação, onde eu também tive a grata felicidade de dividir a cadeira da diretoria com você. Foi lá onde a gente se aproximou mais. E aí uma das coisas que eu acho que é interessante, você ganhou, na verdade, uma autoridade muito grande no franchise, que extrapolou aquilo talvez que você imaginava da sua marca ali atrás. Exatamente. Também tem tudo isso, Zé, porque como Caverna do Dino, eu tive essa oportunidade, né, de trabalhar o franchising, de conhecer sobre o franchising em varejo profundamente e sobre pessoas também, porque eu fazia esse trabalho o tempo todo lá de treinamento e conhecer técnicas de treinamento, técnicas pedagógicas, conhecer mais de gente. Aí fiz formação em Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos, fiz MBA em Gestão Comercial, fiz várias formações diferentes para conseguir apoiar as pessoas nesse desenvolvimento, porque numa rede o resultado só acontece com todo mundo junto. Tem que estar todo mundo crescendo, aprendendo e se desenvolvendo juntos. E aí, quando eu me aproximei da BF primeiro como associada, no início eu não sabia exatamente
o que fazer com a associação, né? Os eventos nos ajudavam muito, a gente aprendia muito. Eu saía sempre com uma lista gigante aliás, de coisas, gente, né? Se você participa de grupos com a Fabi, você participa de um evento, assim, a gente tenta anotar algumas coisas, mas não chega nem aos pés do que a Fabi anota. É fantástica, sai de um livro de cada... Então, Zé, e tu sabe que é mais uma vez a vida me ensinando a fazer do limão uma limonada, né? Eu acho que eu sou uma TDAH não diagnosticada, certo? Eu tenho uma certa hiperatividade, assim, né? E uma coisa de prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, assim. E para eu conseguir ter profundidade e aprender de verdade, eu logo, criança, eu me dei conta que se eu escrevia tudo o que eu estava escutando na aula, eu prestava atenção, porque daí eu me concentrava em escrever. Prestar atenção na professora para escrever, prestar atenção para escrever. E como eu nunca fui muito tímida, se eu perdi alguma coisa por causa da minha desatenção, da minha hiperatividade, eu não tinha dúvida de perguntar, assim, né? Então eu dizia, professor, só um pouquinho. Isso aqui eu acho que eu não peguei. Eu parei nessa parte aqui, sabe? Daí eu dizia aonde que eu parei delas. Ah, não, isso aqui é assim, assim, assim. Aí eu voltava e escrevia. Então, ali eu comecei a desenvolver isso. E aí eu comecei a me dar conta que, para eu aprender de verdade, eu tinha que saber falar sobre o assunto. Não adiantava só eu escrever. Então, eu comecei a estudar assim, né? Quando tinha prova, trabalho, apresentação, eu lia, daí eu ia tentar falar sobre aquele assunto como se eu fosse a professora. Aí eu falava. Aí eu me dava conta que, para eu conseguir preparar melhor para eu falar, assim, me apropriar do conteúdo, eu tinha que fazer resumo do que eu tinha escrito. E aí eu comecei a ter essa habilidade também de resumir, Sim, sabe? legal. Então foi isso que eu comecei a fazer. E eu acho que isso me ajudou muito depois a fazer manuais, a fazer Sim, treinamento, a sim. ensinar as pessoas, a ensinar a aprender. Porque é isso, quando tu tá trabalhando com adulto, tu não pode partir de uma tábula rasa. Tu tem que partir de um conhecimento, de um reconhecimento de que aquele adulto também sabe muita coisa. Sim. E que tu tem coisa para aprender com ele. Então, é muito mais importante tu ensiná-lo a aprender e aprender com ele, do que tu tentar simplesmente jogar um monte de conteúdo em cima dele. Tentar fazer download na marra, né? Sim. Fabi, você depois, com toda essa autoridade, saindo da marca, apaixonado pelo franchise, foi trabalhar com uma das principais autoridades do franchise brasileiro, com a doutora Carla, com o Dr. Kleber, que eu tenho como referência. O Dr. Kleber também participou do meu livro. E, aliás, está no meio do podcast, né? Eu falei que ia dar um presente aqui, não falei, Fabi? Então aqui, então não vou dar no final, porque senão no final o cara vai lá saudar o povo. Então você está aí. Então tem duas maneiras de você ter o meu presente. Primeiro é me seguir no Zé das Franquias e manda um direct, eu mando o livro de graça para você. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira de você ter o meu livro é acessando o Checklist Minha Franquia. Lá custa R$50, mas tudo que você colocar ali, se você quiser comprar, esse valor vai ser doado. Então, de qualquer maneira, o livro, eu não recebo nada, mas você vai receber muito, porque você tem profissionais extremamente capacitados falando junto comigo de como você compra a franquia certa para você. Espero que você tenha gostado do presente, mas que fique até o final, porque agora entra uma parte importantíssima da história da Fabi, onde a gente vai entender como que ela passou de... A gente já viu que ela saiu de franqueadora e foi para execução, né? Trabalhar como executiva. Exatamente. Então, e eu nem imaginava isso, sabe, Zé? Assim como quando eu mudei de fonoaudióloga, área da saúde, para gestão, né, e varejo, franchise, eu também não imaginava isso. Não foi uma coisa planejada desde o início. Mas uma coisa que eu aprendi dentro dessas transições é que a gente pode ser o que a gente quiser. Isso reforçou em mim. Eu já vinha aprendendo isso desde criança. Na neurociências isso consolidou, porque eu estudei, de fato, o que existe neurofisiologicamente, que nos dá essa capacidade incrível de aprender. Espiritualmente também, a gente pode ser o que a gente quiser, né? É livre-arbítrio, a gente que decide. Nós temos habilidade e saúde para isso, né? E aí, quando eu entrei na ABF, eu comecei a aprender sobre todos os outros segmentos também. E comecei a ver que tinha muita coisa em comum, ou seja, ser franqueador é igual para qualquer franqueador, independente do segmento. Tem uma ou outra nuance, uma outra questão. Claro, a gente tem que ter conhecimentos técnicos do nosso modelo de negócio para poder transferir também esse conhecimento e essa habilidade toda para o nosso franqueado, né, e para a nossa rede. Mas a parte do relacionamento, que é um pilar importante do franchising, né, a parte de... como que eu organizo todos os pilares de gestão do meu modelo de negócio para replicar
esse conhecimento, replicar esse negócio em diferentes formatos, em diferentes localidades, com diferentes pessoas. Então, isso é muito parecido. Então, eu comecei a aprender com diversos segmentos e comecei a escutar sobre nuances de como é em alimentação, como é na área da saúde, como é no serviço, como é com quem tem produto, né? E isso tudo a gente foi consolidando esse aprendizado. Como diretora da Regional Sul, da ABF, que a ABF tem 5 regionais. A Regional Sul foi uma das primeiras regionais que a gente teve, justamente para estar onde o associado está, estar próximo, gerar um network que gere aprendizado entre todos, fortalecer toda a nossa presença e o nosso advocacy, porque a ABF surgiu justamente para desenvolver, para fomentar, para fortalecer o franchising nacional, para defender esse nosso ecossistema mesmo, né? Então, um dos nossos pilares principais é a questão de advocacy, né? De estar presente em todas as instâncias governamentais, também estar junto ao judiciário, junto à imprensa, para divulgar o nosso franchising, para defender, para mostrar as nuances, para desenvolver a nossa lei principal do franchising, que a gente está fazendo 4 anos agora da nova lei, né? E que é uma lei que é benchmark mundial, e a ABF atuou diretamente, tanto na primeira lei de franchising no Brasil, quanto na segunda lei. Então, essa atuação é muito forte, e o pilar de educação. Né? E aí, dentro dessa coisa da Regional Sul, eu fui desenvolvendo relacionamento com muitos franqueadores, muitos fornecedores, franqueados também, conhecendo sobre negócios diferentes, me conectando com esses negócios, trazendo aprendizado para o meu negócio e para a minha vida, assim, como um todo também, levando o que eu podia levar para os demais, tanto que eu participei de N convenções de colegas franqueadores, né? Franqueados de outras marcas também participaram da minha, e assim, a gente teve muita troca, assim, nesses anos todos. E aí que, na gestão do Altino, né, do nosso presidente Altino, ele disse, Fabi, vamos para a área de capacitação, porque ele via eu fazendo essa coisa do resumo, ele via eu participando das palestras, dando palestra, né, moderando, fazendo em diferentes papéis, assim, e eu gosto mesmo de fazer isso, assim, né? Porque, para mim, é isso, né? Quando eu tenho que ensinar alguém, a responsabilidade e o compromisso para mim é tão forte que eu tenho que estudar muito. Então, ensinar faz eu me desenvolver muito, assim. Então, é uma coisa de amor, assim. E ensinar é um ato de amor, né? Sim. Ele aliás, tem uma a Cláudia Vobeto, que é a atual diretora de capacitação, ela esteve aqui. Olha, acho que um dos próximos podcasts que, sim, na verdade, quando você está vendo, ele já saiu, está na nossa lista aí, mas a Cláudia também que está levando de uma maneira muito aguerrida essa Exatamente. cadeira. Está deixando um legado incrível ali, nossa plataforma de educação, a BF Academy, e várias outras inovações aí que a gente vem fazendo também, que ela está contribuindo e liderando muito esse processo, né? Então, ali eu comecei como diretora de capacitação, e de diretora de capacitação eu fiquei até o final do último mandato do André Friedenheim, que é o nosso ex-presidente, né, que está agora no conselho. Na virada do André para o Tom, eu já estava trabalhando com a doutora Carla. Porque daí, nesse meio tempo, né, fui conhecendo vários amigos do franchising. Quando eu encerrei meu negócio, eu comecei um negócio de educação, de tecnologia, né, uma plataforma de educação a aprender, junto com o Clayton, que é um amigão também que eu conheci no franchising. E ele continua tocando esse nosso negócio, que é uma plataforma de educação corporativa white label, não só para franchising, para diferentes negócios. E, a partir dali, eu comecei a olhar para o mercado de uma forma diferente, né? Eu já era conselheira de algumas empresas também. Eu sou do conselho do Grupo Insense do Eric, né? Nosso amigão, também franqueado do Boticário, que agora está fazendo a sucessão aí para a filha, para a Bélia. A gente está super feliz com isso. Tem o Fabinho lá, que é uma pessoa incrível, a irmã dele, a Marina. Então, pessoas incríveis com as quais eu aprendo muito, fazendo parte do conselho, tendo a oportunidade de ir a fundo no negócio, né, e em todo o trabalho que eles estão fazendo ali junto com eles, e junto com o Nelsinho também, que é um outro franqueado do Boticário, que é meu colega no conselho lá com o Eric. Então, ali eu fui desenvolvendo essas diferentes habilidades, né, e eu estava entendendo que caminhos eu ia tomar a partir dali. E aí a Carla ficou sabendo que eu não estava mais com a minha empresa. Ela disse, não, Fábio, como assim tu não está mais com a tua empresa? Não, então vem trabalhar comigo. Eu disse, mas no quê, Carla? Não sei, a gente vai juntas entender no que tu pode contribuir no Grupo Salos, mas que tem espaço aqui, tem. Para quem não conhece a doutora Carla, ela é uma máquina, assim, né? É um ser humano incrível, super empreendedora também, tem uma história sensacional, tem um filme até que dá para assistir para conhecer a história dela, né? Ela é fundadora dos Grupos Salos, Sorridentes, Geolaser, Olhar Certo, Amo Vacinas, e N outros negócios.
negócios, né? Porque na época que eu estava lá, tinham 12 negócios dentro do grupo, né? Fora o pilar de franchising com 4 marcas, e ela já deve ter inventado N outras coisas de lá para cá, porque ela e o Dr. Kleber não param um minuto, né? Então foi incrível estar junto com ela, assim, né? A gente sempre gostou muito, sempre teve uma conexão muito forte entre nós, talvez pelas nossas histórias também. E ela sempre me dizia, Fabi, tu é uma pessoa muito especial, Fabi. Fabi, eu tenho certeza que tu vai contribuir comigo aqui no grupo. Eu não sei exatamente no que, mas a gente vai ajudar um jeito. E aquilo me encheu o coração, assim, também, porque ela é uma pessoa que, não só eu, muita gente admira. Sim. Então, eu disse, é óbvio que eu vou trabalhar contigo. Eu também não sei no que, mas com esse convite não tem como não, né? E aí a gente juntas entendeu que a área de treinamento tinha uma oportunidade incrível dentro do Grupo Salos, que já era maravilhosa. O Coronel Rubens, que começou tudo também lá, estava desde o início com a doutora Carla, e que ainda continua lá com ela, hoje cuidando da parte social, né? Que ela tem lá o Instituto Salos, né? Ele, no início, ajudava a doutora Carla na parte de capacitação da rede, dos franqueados, tudo, né? E eu aprendi muito com o Coronel também. Tinha já um trabalho incrível, o Dr. Kleber também sempre gostou muito dessa parte de treinamento. Então, a gente pegou o que já existia de treinamento e otimizou e deu um outro salto nessa área de treinamento juntos, porque o Coronel Rubens ainda estava lá e aí continua lá, o Kleber estava lá também. Então, eu tive essa grande oportunidade de trabalhar com uma marca que já estava consolidada, gigante, com mais de uma marca, inclusive. Área da saúde, que fala com o meu coração, né? Sim. E ainda aprender com eles e construir junto com eles. Eu sou mentorado de um cara que está sempre junto com a doutora Carla, que é o Joel J. Sim, que é outro amigaço assim, da doutora Carla, parceiro também de negócios, né? Agora eles estão até com um negócio juntos. E que estava sempre também lá no nosso meio, né? Ele deu treinamentos lá para a rede, ele gravava os podcasts lá, a doutora Carla sempre fez parte dos grupos de mentoria do GeoJ também. E tive essa grata, né, oportunidade também de conhecê-lo pessoalmente, ele, a Lala, a esposa, e aprender muito diretamente com ele, assim. Sim. Então, foi uma construção mesmo, né? Cheguei lá também, já tinha um time pequeno da parte de treinamento, mas tinham pessoas incríveis. Tem a Laís, que está lá até hoje, na época ela era coordenadora, ela tinha vindo do Girafas, que é outra rede que fala com o meu coração, porque também, né, o pessoal, o Michele foi nosso colega de diretoria também na BF. Foi. O Alexandre Guerra também é uma pessoa muito querida do franchise, então tem toda uma história, a marca, né? E ela trouxe esse conhecimento, essa experiência já de lá. Uma menina, assim, que só faltava, sabe aquela pessoa que só faltava tu botar um pouquinho de tempero e dar um incentivo e dizer vai? Sim. Ela era incrível, assim, eu aprendi muito com a Laís, né? Somos amigas até hoje e ela, nesse um ano que eu fiquei lá, a gente construiu essa área de treinamento de uma forma muito mais consolidada, profissional, para atender as 4 marcas do franchise e também atender o time Salos, junto com a Samantha também, que era RH na época. E foi, assim, a gente partiu de 3 pessoas para 15 pessoas na área de treinamento, sabe? Com treinamentos incríveis, com a rede extremamente engajada. Para mim foi assim, transformador trabalhar lá. E quando eu entrei, eu ainda era diretora de capacitação da ABF. Então, a minha responsabilidade era gigante. Como assim? Você é diretora de treinamento de uma marca? A marca tem que virar referência em treinamento, né? E ainda por cima, o André fez o favor, o André Friedman, de me dar esse peso ainda. Ele falou, não, se tu vai ser diretora de treinamento da doutora Carla, Fabi, por favor, né? Nada menos do que tornar referência em treinamento o Grupo Salos. E eu disse, ai, meu Deus. Aí eu tive a ideia de... Aí, voltando aqui para o nosso empreendedorismo também, nunca saí dele, né? Mas reforçando um ponto importante. Não precisa ter CNPJ para empreender. Não precisa, exatamente. O que eu propus para o meu time na época, né? Eu disse, nós vamos ter um propósito nosso, conectado ao propósito do Grupo Salos, a nossa árvore do Grupo Salos, lá da cultura toda, que a gente sempre fez uma analogia que foi construída pelo Coronel e pelo Dr. Kleber, lá, e que a gente reforçou muito nos treinamentos, em todo o nosso trabalho. A gente vai ter a nossa missão, o nosso propósito. Nossa área de treinamento vai virar referência no franchise brasileiro, sabe? E o time ficou muito empolgado com isso. Porque imagina, você trabalha com gente jovem no teu time de uma forma geral, assim, né? Que estão começando, assim, em diferentes áreas, cuidando de várias coisas e aprendendo juntos, né? Então, eles poderem fazer parte disso e tornar o trabalho deles algo além. E acho que a gente conseguiu construir isso juntos lá. Eu, a Laís, a Samantha, a doutora Carla, o Dr. Kleber, sabe? Deram espaço para isso, para desenvolver pessoas também para essa área, sabe? E gerar multiplicadores dentro do grupo, engajar os franqueados também nesse processo. Então, para mim foi mágico, assim, trabalhar lá nesse 1 ano, assim. O aprendizado foi incrível, a entrega foi incrível, tenho muito orgulho de ter feito parte. E como eu sou empreendedora raiz, né, assim...
Foi o meu primeiro emprego, assim, né, na verdade, né? Lá com a doutora Carla. Então, ter essa vivência de fato, porque eu sempre fui muito desse olhar para as pessoas e tudo mais. Mas uma coisa é tu ser líder e ser dono da empresa e ter um olhar sensível para as pessoas. Outra coisa é tu ser a pessoa. É tu fazer parte do time. É tu vivenciar as angústias de não saber como é que o outro está vendo o teu trabalho. Vai dar certo, não vai dar certo. Vai, né, eu vou conseguir atender as expectativas, não vou. Certo? A minha família dependendo também daquilo, daquele meu trabalho, sabe? Então, tu viver isso, de fato, na pele, me gerou aprendizados de liderança muito mais fortes. E muito mais reais, sabe? E aí, nesse meio tempo, ia ter essa transição do André para o Tom, e houve uma necessidade dentro da ABF, da estrutura da ABF, de ter uma mudança na parte de diretoria executiva, né? A minha antecessora hoje continua trabalhando no franchising, a Silvana, e a gente está sempre se encontrando aí nos eventos. Está no Externa Café, exatamente, a gente se encontra como associada. Sempre falo para ela, Silvana, a BF é tua casa, o que tu precisar, vem. Né? O Daverson, nosso associado há bastante tempo, sempre engajado também, sempre disposto. Veio aqui também o Daverson. Já veio aqui, então sempre participando dos nossos eventos, da IFA, de várias coisas. Né? E aí houve essa necessidade, e eles tiveram a ideia, conselho, presidente, várias pessoas ali dentro de lideranças da BF. Eu vi uma história que perguntaram para você. Você não, na verdade, conhece alguém e tal? Isso, exatamente. Então, teve essa coisa assim, como eu era da diretoria na época, né, como estatutária, eu participei desse processo, assim, de, vamos pensar, então, quem pode ser, quem a gente vai indicar. E aí comecei a indicar pessoas, né, pro nosso presidente na época, pro André. E nisso, daqui a pouco alguém se virou para mim e falou, não, mas por que não tu? Aí eu disse, eu? Sei lá, nunca pensei nisso. Nunca tinha pensado em ser eu a diretora executiva da BF, porque é uma mudança importante. Tu ser estatutária, tu é voluntária, né? Tu tem um compromisso, uma responsabilidade, mas não é o compromisso de liderar a associação, que é uma associação sem fins lucrativos, que vai fazer agora, daqui a 3 anos, já faz 40 anos. É um legado, uma construção, uma história de gente que tu admira, que são grandes lideranças do nosso ecossistema, que impacta a vida de mais de 1.700.000 pessoas que são empregadas diretamente pelo franchising, porque tudo que a gente faz na associação lidera muito o processo do nosso ecossistema, dá luz ao que é feito de sensacional por todos esses empreendedores incríveis que são os franqueadores, os franqueados e os fornecedores do nosso ecossistema. Então, é muita responsabilidade, né? Tu lidar com dinheiro que não tem dono, assim, um dono de verdade, né? Tem vários donos. Porque não sou eu a dona, não é um empresário, não, são os mais de 1.700 associados que são donos daquilo ali, né? De certa forma. E, ao mesmo tempo, não é de ninguém, porque é do ecossistema. Então, exige uma maturidade, uma responsabilidade que remete à nossa época de tribo, né? Que todo mundo tem que cuidar de todo mundo. E que a gente não pode perder essas essências da nossa história, assim como humanidade. E eu senti o peso ali naquela hora, assim, quando eles me falaram aquilo, ao mesmo tempo que fiquei feliz pelo reconhecimento, porque pessoas que eu admiro muito pensaram no meu nome para o cargo, ao mesmo tempo eu disse, meu Deus, que responsabilidade, né? Sim. Gigantesca, assim. E quando você entra na BF, eu senti isso, 2010 que eu me associei, você vai sentar na última cadeira, né? Na última cadeira da plateia, ninguém te conhece. E aí daí, naquele momento, a BF é gigante para você. Exato. Eu lembro o primeiro evento que eu fui da BF, era o Bomeni, que era o presidente. Falei, nossa, esse cara é espetacular. Tive oportunidade de sentar lado a lado com ele em cadeira também da BF, mas você vê um negócio muito grande, de repente fala assim, não, agora sou eu que vou ser responsável por tocar evento, responsável pela maior feira de franquias do mundo. O maior portal de franquias do mundo. Né? E é isso, assim, os números do franchising, tem muita gente por trás, muito coração batendo por trás. Quando a gente começa a olhar os empregos, a gente impacta hoje mais de 1.700.000 empregos. Se for olhar empregos indiretos, são mais de 5 milhões de empregos. A gente gera em torno de 9 empregos por operação franqueada. E a gente lida com o sonho e com o patrimônio construído de vidas de cada uma dessas pessoas, sabe? Seja fornecedor, consultor, advogado, startup, franqueado, franqueador, marca internacional, marca nacional, cada uma tem uma história. Então, eu senti essa responsabilidade ali naquela hora, mas enfrentei,
né? Enfrentei como tudo que eu fui enfrentando ao longo da vida, lembrando sempre dessa essência, assim, eu sou capaz de aprender o que eu puder, o que eu quiser aprender, não é uma questão de arrogância de jeito nenhum, é um fato neurofisiológico, sabe? É um fato espiritual também, uma capacidade que Deus deu pra gente, sabe? Que todos nós temos, não é um privilégio meu. Né? De certa forma, eu virei essa chave e tenho essa segurança de achar, de entender isso e de usar isso, né? Não só a meu favor, mas também a favor das pessoas que estão do meu lado. E aí eu pensei... Só falando das pessoas que estão do seu lado, a gente vai correr um risco aqui. Sabe qual é o risco? Sim. Então eu vou correr esse risco e não vou deixar esse risco para você. É de falar de algumas pessoas que estão do seu lado lá na BF. Né? A Carol. Noelma, já ia falar agora de todo esse time que eu amo. Você consegue lembrar de todos? Consigo. Então, se você lembrar de todos, você fala. Porque eles são a minha vida, assim. Mas pode falar, porque eles vão adorar saber que tu falou o nome deles. Assim, Carol já me tirou de algumas enrascadas, Noelma também. Sempre que elas pedem para mim é uma ordem, porque são pessoas que sempre me ajudam muito. Na minha convivência da BF. E elas estão lá, eu sinto que é para servir todas as pessoas, né? Então, falo especialmente da Carol, da Noelma, que eu convivo há muito mais tempo, mas todas as pessoas que estão lá, também participei de comissão com Passarela, cara, espetacular. Eu costumo dizer que não só a BF, como a associação, mas todos os associados, é o maior volume de gente legal por metro quadrado que existe. Exatamente. E foi isso que eu pensei, sabe? Eu pensei nessa parte minha, assim, o que eu levo de mim? A minha experiência, o meu conhecimento, a minha vontade, a minha energia, a minha capacidade infinita de aprender, a minha coragem de enfrentar coisas novas, porque eu sei que eu vou aprender. E a minha humildade, assim, de olhar para os lados e de reconhecer todas essas pessoas. Eu sempre tive um relacionamento muito positivo com o time da BF, com a diretoria, com os associados, com o conselho, com todas as pessoas, porque eu gosto de me dar bem com as pessoas. Eu gosto de fazer amigos, eu não tenho preguiça de fazer amigo. E nem de me dedicar aos amigos, né? Eu gosto de ficar alimentando as relações, porque eu acho que é nas relações que a vida acontece de verdade, né? Independente do tipo de relação. E sempre tratei com muito carinho, com muito respeito aquele time, que sempre me ajudou muito também. Né? Eu me lembro da Carol, quando os meus filhos chegaram, a minha família é uma família que é adotiva, né? Eu adotei os meus filhos. Eles são irmãos, a Dessa, quando chegou, tinha 3 aninhos, o Bruno tinha 5 anos. Quando eles chegaram em agosto, né? Agora esse ano a gente está de aniversário de família, mas eles são família a vida toda, né? Meu Deus, meus filhos. De antes até. De antes, acho que de outras vidas, exatamente. Né? A conexão foi instantânea, assim, entre a gente. Eles chegaram em agosto, em outubro tinha convenção, né, da ABF. Sim. E claro, já estava tudo organizado para eu e o Marco irmos na convenção. A gente sempre foi na convenção da ABF. E aí eu ligo para a Carol e digo assim, Carol, eu tenho uma novidade para te contar. Eu tenho mais 2 agora para levar na convenção. E ela, como assim? Eu disse, então assim, o time da BF cruza com a minha vida pessoal também, sabe? Porque são muitos anos convivendo e eles viveram comigo vários momentos assim, né? Ontem eu ainda estava assistindo um vídeo, né, que o Altino estava conversando com um associado nosso, que é benemérito até, o Felizardo, né? Uma pessoa super querida, que faz parte da história do franchising. E aí ele citou um vídeo que ele fez sobre a jornada do herói, não sei se você te lembra, numa festa do selo, que ele era presidente, um vídeo lindíssimo. E aí eu fui resgatar esse vídeo para compartilhar com o Felizardo e com o Altino, e a gente até subiu para o YouTube da BF, olhem lá depois que vocês vão ver, que é muito interessante mesmo, e é muito tocante a forma como o Altino toca ali empreendedorismo e jornada do herói. E tem lá uma parte que aparece fotos de cada uma das marcas, assim, mas de momentos da marca, né? E aí tem uma foto lá, eu e o Marco com a caverna do Dino, né? Então, as nossas histórias se mesclam o tempo inteiro. Então, a Carol foi uma dessas pessoas, assim, que vai viver sempre no meu coração, porque ela me ajudou em vários momentos, ela assim. Expande muito. Ela expande muito, né? É uma liderança bem importante dentro dos nossos líderes ali do time executivo da BF. E entre os times da liderança, eu ainda tenho a Noelma, na área de educação, que também está na BF há uns 10 anos, pelo menos, e que trabalhava diretamente comigo, porque eu era diretora de capacitação antes da Clau.
Então, eu também já tinha uma relação ali com a Noa, sabia de todas as competências que ela tem, do carinho que ela coloca no que ela faz, do quanto ela se dedica. E sou muito feliz por ter tido a oportunidade de estar com ela nesse momento em que ela foi promovida para gerente também, né? E estar liderando assim, a nossa área de capacitação. Passarelli, uma grata surpresa, assim, porque eu não convivia tanto com ele, né? Eu via que ele estava fazendo um bom trabalho, via que o Zilli, que na época era o diretor para quem ele respondia, era sempre muito satisfeito com o trabalho dele, mas não conhecia direito, né? Então, para mim, foi uma grata surpresa conhecê-lo melhor, né? É um profissional também incrível, uma liderança, tem muito conhecimento sobre marketing, sobre a parte de transformação digital, e é uma pessoa que se engajou, se integrou com o time muito rapidamente, assim, com os mais antigos também da BF, e contribui bastante. A gente tem a Eline, que é a alma, né, do time executivo da BF, ela cuida do nosso RH, do nosso financeiro, do administrativo, né, de todo o funcionamento assim, do dia a dia da BF. É tudo com a Eline, né? O time de TI fica com ela também, ali da parte de apoio a todas as áreas, né? E a Eline conhece a história, ela viveu toda a história do franchising, toda a história da BF, conhece os números de anos e anos e anos, tem todos os arquivos. Eline, onde é que está tal coisa? Ah, está aqui. Tudo ela sabe onde está as coisas. A gente tem toda uma organização lá e ferramentas para isso, mas ela tem isso de memória, assim. E é uma pessoa boníssima, está sempre muito aberta, muito integrando o time, sabe? Muito atenta, conhece bem das nuances de uma associação e me apoia muito na relação assim, com a diretoria, com o conselho e com todas as entregas, né? A Carol, acabei falando da nossa relação, mas não falei tanto da parte técnica dela, que ela é uma pessoa incrível na parte de eventos, assim, né? Ela é a nossa grande, eu falo para ela, tu é a chefe dos eventos, né? Ela é a grande líder dos eventos da BF, e evento para nós é muito importante, porque é onde a gente entrega toda a parte de relacionamento, é por meio dos eventos que a Noa entrega toda a parte dela de conteúdo, de educação, no que é presencial, principalmente, ou no que é síncrono, né? Porque a gente também tem a plataforma que tem lá todo o nosso conteúdo assíncrono. Então, a gente fala sempre, né, que todo encontro da BF é um evento. Então, a reunião de diretoria a gente trata como evento, encontro das comissões é um evento. Então, tudo a gente trata assim porque todos que estão envolvidos são associados, seja no papel de diretor, ou de coordenador de comissão, ou de membro de comissão, ou de conselheiro, é associado voluntário, seja quem está participando, na sua maioria, também são associados. A gente tem eventos abertos que são para não associados também. Então, ela faz a magia do evento acontecer, que é muito importante. Sim. O evento cria contexto para aquele conteúdo fazer sentido, cria engajamento, porque as pessoas se sentem pertencendo, né? Num primeiro momento entra se achando, né, a última bolachinha do pacote, que fica lá no cantinho da última fileira, né? Mas a gente vai fazendo esse trabalho também de relacionamento junto com o time, e o evento vai criando momentos para que todos se conheçam, e daqui a pouco é aquela pessoa que está lá no palco transmitindo a sua história, a sua experiência, as suas inspirações, o seu conhecimento. Foi o que aconteceu contigo, aconteceu comigo, aconteceu com muitos dos nossos associados já. Muita gente né? fala assim, não, a ABF é uma panelinha. Eu posso falar, a ABF é um panelão. Onde que você pode ser, num primeiro momento, você está chegando para você conhecer as pessoas, mas a partir do momento que você encontra isso, você vai... a receptividade é muito grande. Isso. Eu costumo dizer que network, onde, para mim, conhecimento é fundamental, senão eu não estaria aqui. Mas sem o network também eu não estaria aqui. Aliás, você não estaria aqui se não fosse network. Sim. E quando a gente faz alguma coisa, acho que a ABF tem a essência do network, que é vamos servir primeiro. Para depois, se caso der alguma coisa certa, eu vou ganhar. Isso. Mas primeiro eu sirvo. Primeiro eu vou lá, como eu posso ajudar? Então, vários franqueadores, na convenção não é diferente, onde eu conheci você estava sentada lá para falar sobre capacitação, não ganha nada. Ninguém ganha nada para participar da BF, né? Eu trabalhei como diretor 2 anos, 5 anos como coordenador da comissão de microfranquias, depois continuo lá até hoje. Também participei junto com o Guga lá de transformação digital, mas o que a gente ganha mesmo são as amizades, as pessoas que... O cara senta aqui e fala, ó, você pode fazer qualquer pergunta sobre o negócio, o cara vai falar. E acho que é isso que a BF é. Exatamente. E a gente ganha com tudo isso muito conhecimento, multiplica conhecimento, e essa aceleração da curva de aprendizagem de uma forma consistente fortalece o ecossistema.
Porque o franchise é feito de gente. É gente que faz a coisa acontecer, como franqueador, como franqueado, como fornecedor, né? E tudo isso junto com uma associação que se preocupa com a questão de advocacy, de defender o ecossistema de fato, por meios legais também, por presença, né? Por direcionamento, por representar também nos ambientes de imprensa, né, que acabam falando com o público em geral, que fazem parte da comunidade das nossas marcas, que sem essa comunidade também as marcas não existem, né, elas precisam disso. Sim. Então, tudo isso a gente vai se fortalecendo e uma associação forte, ela é feita de associados fortes. Sim. Né? Fabi, então, mas eu tenho que falar dos meus outros líderes, tá, porque senão lá, eles vão ficar com ciúmes e eu não vou esquecer de nenhum deles. Né? Então, falando de advocacy, eu tenho lá o meu gerente jurídico também, que é o Bruno Lúcius. Que só quero explicar para o pessoal o que é a advocacy, que é a defesa do franchising perante os nossos legisladores, principalmente. Exato. Principalmente, mas não é só os legisladores, a gente trabalha em todas as instâncias, né, municipal, estadual e federal. Nós temos aí todo um comitê de advocacy, a gente desenvolve planejamento, estratégia, para a gente conseguir ficar atento, mapear, acompanhar tudo que está acontecendo no ambiente legal, que pode impactar direto ou indiretamente o franchising, e a gente conseguir instrumentalizar, né, os legisladores, os políticos, os prefeitos também, os governadores, todos que estão no ambiente político, com conhecimento sobre o franchising, para que eles possam fazer de fato as melhores leis, porque a gente entende, né, pensando sempre no caminho do bem, que todo mundo está lá também para fazer o melhor, para que o nosso país se desenvolva. Só que, claro, eles não têm como saber tudo sobre franchising e sobre todos os segmentos e setores da economia de um país do tamanho do nosso, né? Então, a gente tem esse papel, a gente entende que a gente tem esse papel, essa responsabilidade de ir lá e levar isso, né? Então, a gente tem assessorias, tem escritórios tributários, escritórios de advogados que nos apoiam em todo esse trabalho também, a Comissão de Estudos Jurídicos que apoia, a Comissão de Indústrias, as comissões segmentadas da BF também apoiam o trabalho que a gente faz de advocacy, e o Bruno Lúcius, internamente, como representante do time executivo, faz esse trabalho de gestão junto comigo de toda essa parte do advocacy, né? Que caminhos a gente vai tomar, fazer os contatos com todos eles, fazer o direcionamento, trazer o que o comitê está trazendo para os advogados, para os consultores contratados, para que a gente possa construir os melhores textos e os melhores instrumentos para que os políticos possam fazer bom trabalho. E também a aproximação com o judiciário, que é bem importante, né? Porque, afinal de contas, só chega no judiciário aquilo que é problema. Aí fica aparecendo para quem não é do nosso meio, que só tem problema, né? Então, a gente leva toda essa nuance de como funciona o modelo de negócio para que também o judiciário possa, com isso, trazer esse conhecimento, agregar todo o conhecimento que eles têm e poder tomar as melhores decisões. E o mercado, a gente tem toda a nossa área de inteligência daí, que é liderada no nosso time executivo pela Carla. E a Carla, ela cuida de todas as nossas pesquisas, inclusive da pesquisa do selo que a gente tem todos os anos e que agora está começando aí as inscrições, né? A gente está aí no mês de agosto, vão as inscrições aí agora ao longo dos próximos meses e já a pesquisa acontecendo também. O nosso selo está indo, Zé, para a 33ª edição. E eu tive a honra, tenho a honra, junto com todos os meus colaboradores, de ter recebido 11 vezes consecutivas o selo. Não é para qualquer um, né? Parabéns, porque todo ano, né, Zé, começa de novo. Né? É um trabalho de trabalhar o relacionamento com a rede, trabalhar as entregas para a rede, trabalhar as promessas da marca junto aos seus franqueados, construir junto com eles, conseguir resultados positivos e aí ser reconhecido pelo franqueado. Porque o selo é um reconhecimento que o franqueado faz do franqueador. Né? Então, a pesquisa é feita... Na última edição, a gente ouviu mais de 15 mil franqueados. Né? A Nielsen, que é a empresa que faz a auditoria, conduz toda a pesquisa de forma idônea, ouviu mais de 15 mil pessoas. E esses franqueados é que reconhecem a marca. E se a marca atinge a nota mínima, ela conquista o seu selo de excelência. Né? E não é fácil conquistar, tanto que menos de 10% das marcas têm o selo de excelência todos os anos. Né? E a gente está sempre trabalhando aí para a gente conseguir que cada vez mais marcas conquistem a excelência. Dá muito trabalho, mas vale muito a pena, né, Zé? Sim. É uma honra. Um ponto interessante que você tem mais de 3 mil redes, você tem 1.700 associados à BF e você tem 230 que conquistaram o selo. Você tem mais ou menos 350 que concorreram e que não, e que é importante, inclusive, concorrer e em algum momento não ganhar. Exatamente. Então, também tem isso, assim, a gente tem quem está começando e faz uma primeira vez só pesquisa também, certo? Porque tem essa modalidade de só fazer a pesquisa e não concorrer ao selo. E tem também aqueles que em algum momento perderam o selo e estão trabalhando para reconquistar
Porque é isso, a gente está sempre trabalhando para fazer o melhor. Né? Em algum momento deu alguma coisa ali que não deu certo. Um exemplo, E o Tom, nosso presidente, que teve um episódio desse de perder, mas trabalhou e reconquistou uma das melhores redes aí. Inclusive, a gente traz isso nos nossos conteúdos de educação, né? A gente tem esse momento da reconquista, né? O painel da reconquista. Então, o pessoal conta a história de como que foi o trabalho feito para poder reconquistar o seu selo de excelência. Porque é isso, a gente está sempre trabalhando por isso, né? Todo mundo quer do bem, quer terminar o seu dia, quer terminar o seu ano com o seu trabalho bem feito, com o propósito alinhado, com as metas sendo alcançadas, com a cultura sendo vivida de fato na prática, sabe? Daquilo que foi construído como organização. E aí, voltando aqui nos meus líderes, eu parei na Carla. Eu tenho a Andrea, que cuida da nossa área de comunicação também, que vive o franchising já há décadas, né? Porque antes ela era do time do Lamônica, né? Do nosso querido Lamônica, que nos ajudava aí com toda a nossa news da ABF, com a revista da ABF, com o guia do franchising. Então, e contribuiu muito com o franchising também durante todos os seus anos, e por isso até a gente tem um prêmio, né? Destaque para a área de jornalismo que leva o nome do nosso querido Lamônica. E a Deia veio fazer parte, então, do nosso time ABF também, cuidando da nossa área de comunicação. Comanda um podcast também fantástico. Eu tive a oportunidade de participar. Franchising. O podcast da ABF. Acompanhem lá também. A gente tem a nossa ABF Academy também, aí conduzida com maestria pela nossa diretora Cláudia e pela nossa gerente de educação, a Noelma, que também trata, né, de todas essas questões de educação, leva todos os nossos conteúdos ali, tanto os conteúdos que a gente dá presencial, que a gente grava, quanto conteúdos exclusivos para a plataforma. Olha a fonoaudióloga trancando a língua. E a gente tem também ali acesso para não associados também. Então, ela é uma plataforma gratuita, todo mundo pode, é só se logar, primeira vez ele fazer o seu cadastrinho e começar a utilizar e conhecer bastante. E, claro, o nosso associado tem alguns conteúdos exclusivos. Né? Fabi, estamos chegando no final. Eu gostaria, você trouxe alguns números de empreendedorismo feminino da ABF. Exatamente, deixa que eu acho que é importante. Uma das coisas que a ABF mais faz é pegar essas informações e divulgar, né? Quantas unidades o Brasil tem, quanto ao faturamento, está crescendo, tá crescendo, mas tem também algumas pesquisas setoriais, né? E aí essa é uma das pesquisas que vocês fizeram. Aliás, quando a gente está gravando esse podcast é um spoiler, mas quando esse podcast já for para o ar, essa informação já foi divulgada. Então, eu já vou entrar nessa informação das mulheres, mas eu sou uma pessoa de gente, pessoal, não vou deixar ninguém de fora. Eu tenho mais um head da ABF, porque o meu time da ABF, ele acabou crescendo também nesse último ano, por óbvio, né? Porque a gente veio aí, no pós-pandemia, durante a pandemia a gente reduziu o time, como muita gente precisou fazer, né? E a gente foi, depois disso, trazendo de volta as posições de acordo com os nossos planejamentos estratégicos, com as entregas que estavam sendo programadas. E no ano passado a gente fez um trabalho profundo de jornada do associado, de revisitar toda a jornada do nosso associado junto com a liderança do Zili, né, que é nosso diretor ali da área de transformação digital e que tem conhecimento nessa área, conselheiro de grandes empresas. Ele nos ajudou, botou a mão na massa mesmo junto com a gente. E a gente redesenhou a nossa jornada do associado, olhou todos os pontos positivos, todas as oportunidades, todos os desafios, as dores dos nossos associados. E a gente desenvolveu, conectado ao planejamento estratégico junto com o conselho, vários planos de ação para todas essas coisas acontecerem. E também a gente detectou a necessidade de ter algumas ferramentas de tecnologia que poderiam melhorar muito a nossa entrega de valor para o associado e para o nosso ecossistema. E aí, para isso, também a gente precisava de gente para trabalhar, né? Então, o nosso time hoje tem 42 pessoas. E eu tenho mais um head, que é o Bruno Amado, que também faz história na BF, e ele cuida da nossa área internacional, que é um orgulho para a nossa associação. Porque é da natureza do franchise ser expansionista. A gente nasce para expandir. Ninguém abre canal franchising ou abre um negócio já voltado para franchise se não for para crescer. Mas crescer com responsabilidade. Por isso que a gente tem área de educação, área jurídica, área, né? Várias coisas, assim como as franqueadoras também têm, né? E a área internacional é justamente para nos forçar a olhar para o mundo. Porque a gente vive num país repleto de oportunidades. Ele tem muitas dificuldades, tem vários defeitos. A gente que é brasileiro pode falar, né? Tem autoridade para falar disso. Mas, ao mesmo tempo, é um país transcontinental, um país gigantesco, multicultural.
diverso e cheio de oportunidade, que faz com que a gente, primeiro, só olhe para cá. Até por uma questão técnica também de crescimento responsável, crescimento em espiral. Todos os nossos grandes mestres nos ensinaram isso, né? Então, até a gente olhar para fora, demora um pouquinho, como marca, né? Então, a nossa área internacional, ela vem para isso, né? Ela conecta o franchise com a Apex, porque a gente renova, né, a cada período o convênio com a Apex, que nos ajuda muito, né? Porque é um convênio que vem com entrada financeira, traz conhecimento. O Bruno Amado vem de uma história de Apex para fazer parte do time ABF, então ele tem essa experiência de relacionamento com a agência de exportação. Através da Apex, a Guia já foi participar de uma feira em Nova York. Olha lá, não é para qualquer um. Exatamente. E é isso que a gente proporciona para os nossos associados por meio da nossa área internacional. Conhecimento de como fazer uma internacionalização responsável, né? Acesso a consulados, embaixadas, às associações mundiais, porque a ABF hoje é liderança da Federação Ibero-Americana de Franquícias, não só liderança, como também sede, né? E também é liderança da Task Force do World Franchise Council, por meio do nosso ex-presidente André Friedheim e do Sidney Amendoeira, que é o nosso diretor jurídico. Então, a gente tem uma presença aí mundial que também nos apoia essa área internacional, porque daí para o país que a gente vai participar de uma missão, fazer uma visita técnica, fazer rodada de negócios, a gente também tem o apoio da associação local, né? Então, o Bruno Amado, né, representa a ABF nessas conexões, conectar com a Apex, conectar com os consulados, com as embaixadas, com os mercados, porque ele está sempre estudando profundamente diferentes mercados, né, e apoiando, então, o nosso associado para que possa participar de uma feira internacional, né, porque vai com o apoio da Apex, ou seja, sem custo do espaço da feira, da rodada de negócios ali, cada associado nosso só paga o seu deslocamento, né, alimentação, coisas básicas assim, né. E ainda tem a oportunidade de ter visita técnica lá, conhecer fornecedor na região, conhecer franqueador que já está lá, entender as nuances da práticas assim do processo de internacionalizar naquele mercado específico. Então, é uma área que faz uma grande entrega. A gente está crescendo muito nos números de internacionalização também, principalmente no número de operações, o que mostra a maturidade também dessa internacionalização das marcas brasileiras, né? Porque elas não estão só botando um pé lá fora, mas estão se consolidando lá fora e crescendo em número de operações. E aí, voltando para as mulheres, a gente também tem um Já falamos todo o time. Já falamos de todos os gerentes, tá? Eu não vou nomear todo o time, porque são mais de 40 pessoas, mas tem pessoas incríveis que fazem parte do time da ABF. Eles tratam os associados com muito carinho, eles têm muito respeito pelo trabalho que eles fazem lá. Eles são muito honrados por trabalhar na ABF. Contem com eles, com todos eles, em tudo que vocês precisarem, mesmo que vocês não conheçam. Estou começando na ABF, estou lá num evento no cantinho, chama alguém do time, identifica, te apresenta, pede para ele te apresentar para as pessoas que tu quer conhecer. A gente vai sempre fazer essa conexão. Me chamem também quando estiverem lá no evento. É muita gente, às vezes a gente passa batido, né? Mas eu estou sempre à disposição também, tá? E a gente olhou agora de novo, a gente fez uma pesquisa anos atrás sobre a parte de presença feminina no franchising. O olhar para a diversidade, o olhar para a sustentabilidade faz parte também da nossa associação. A gente tem uma comissão de ESG e sustentabilidade, que hoje é capitaneada pelo nosso diretor de marketing, né, e comunicação, que é o Rodrigo Abreu, que é master, né, da Alpha Graphics, e tem toda uma comissão ali junto com a Elaine. Aliás, cliente da Guias também a gente gerencia o marketing. Então, a Elaine, que faz história também no franchise nacional, que foi Afras, quando a gente teve um braço, né, da associação do franchise, né, sustentável, que era dentro da ABF, né, então é uma pessoa que vem aí capitaneando também essa questão de sustentabilidade, e tem várias outras pessoas que fazem parte dessa comissão e que nos ajudam a manter esse olhar, porque sustentabilidade é estratégico, é uma demanda da comunidade da marca, não é mais uma coisa teórica que os consultores orientam, é importante olhar para isso. Não, ou a gente olha para isso, ou a gente perde cliente, né? Não tem mais, assim, meio termo. E a gente perde o mundo onde a gente vive, né? Então, a gente tem que olhar para toda essa questão, todos os pilares da sustentabilidade, e um deles entra a questão da diversidade. Até porque, sem diversidade, a gente não tem um aproveitamento, no bom sentido, dos talentos que a gente tem à disposição no mundo. Talentos que talvez ainda nem fazem parte do nosso time, mas que são aquelas pessoas que vêm com aquela skill ou com aquele olhar, com aquela lente que vai te ajudar a enxergar uma oportunidade onde tu não tinha enxergado ainda. Ou vai ajudar a construir uma solução que tu nunca imaginou antes, né? É só uma questão de tu dar espaço para isso acontecer, né? E a presença feminina precisa continuar sendo falada sim, precisa se trazer para a consciência essa questão, até
pouco tempo a gente estava aí com praticamente só 19% dos principais executivos mulheres dentro do franchising, o que era um número que eu sempre falava nos nossos eventos, nossos encontros, eu dizia, nossa, vergonha, eu tenho de falar isso, né? Porque a gente é tão inovador, a gente faz um trabalho tão legal, é tão humano o franchising, é tão relacionamento, como que a gente tem tão pouca mulher ainda na liderança? Mas daí a gente começa a remeter para a história e ver que não é um meia-culpa individual de um setor, né? É uma questão cultural. Imagina se na década de 60 a mulher ainda tinha que pedir para o marido para poder abrir uma empresa e tinha que ter autorização dele. É muito perto, né? É agora, é os nossos pais, é gente nossa, do nosso círculo de amizades que nasceu nessa década, né? Então, como assim, né? Então, é uma construção e como toda construção, ela tem que ser consciente. Sim. Né? A gente, como gestor, como empreendedor, a gente tem que trazer as coisas para a consciência, a gente tem que objetivar as questões para transformar em metas, para transformar em plano de ação e fazer a coisa acontecer. Porque é a ação que gera movimento, que gera resultado. Né? Então, pensando de forma empreendedora, a gente tem que olhar para isso também como uma meta, como um objetivo. Sabe? A gente cresceu a participação feminina em 11 pontos percentuais, certo? Das mulheres de uma forma geral nas franqueadoras, a gente tinha em 2015 46%, hoje a gente tem 57%, hoje a gente está já acima, né? Mas aqui a gente só olhou para gênero masculino e feminino, né? Tem toda a diversidade de gêneros também, que também a gente precisa cada vez mais trazer para a pauta, trazer letramento, trazer repertório, trazer entendimento, espaço de escuta, espaço de fala, né? É uma construção que a gente está fazendo, a gente ainda é muito bebê, assim, digamos, né? Como humanidade no trabalho de diversidade, no seu potencial máximo aí, que a gente ainda tem para explorar. E quando a gente olha para cargos de liderança, também a gente cresceu. A gente era 19% em 2015 e hoje nós somos 29%. 10 pontos percentuais de crescimento, que me orgulho muito assim, de fazer parte desse ecossistema durante esse período que ajudou a fazer isso tudo acontecer e dar luz e espaço para que cada vez mais lideranças femininas possam estar junto conosco. Como eu falei no início, eu não sou uma pessoa feminista no sentido de achar que a mulher é melhor, a mulher... Não, eu acho que cada ser humano tem o seu papel e a sua contribuição. E a diversidade é que faz a diferença, sabe? Eu não tenho dúvida. Fabi, a gente está chegando no final. Eu adorei o papo com você. Na verdade, me emocionei algumas vezes aqui. Acho que essa parte na minha empresa eu tenho mais mulheres na liderança do que homens. Até que uma vez numa convenção, a Gisele, que é minha gerente operacional, a gente precisa falar de empoderamento feminino. Eu falei assim, Gi, se a gente falar isso, vamos botar para fora, porque já tem mais mulher do que homem trabalhando aqui dentro. Mas assim, eu acho que é realmente uma conquista que deve ser valorizada. As mulheres, na verdade, lá eu não contrato nem homem nem mulher, contrato pessoas, talentos que podem ou não ajudar a guia se chegar onde precisa chegar. Exatamente. E para finalizar, eu gostaria de uma mensagem para o público, agora olhando para a câmera, assim, bem direto. O que uma mulher precisa ser para poder ter sucesso empreendendo? Muito bem. Eu acho que isso vale para todos, assim, não é só para mulheres, né? Eu acho que o empreendedor, ele precisa buscar sempre muito conhecimento, né? A minha trajetória foi feita com base num aprendizado contínuo, então acho que esse é um ponto muito importante. Não é porque eu estou na associação, mas a associação, vocês vão ver isso em vários depoimentos de várias pessoas, ela contribui muito para esse conhecimento, para transmitir, compartilhar conhecimento, porque é da essência do franchising transferir know-how. Né? E a gente, como associação de franchising, acaba mimetizando e também liderando e inspirando esse ecossistema a fortalecer os seus pilares, né? E aquilo que faz com que cada uma das marcas tenha sucesso e todos aqueles que estão envolvidos também com esse ecossistema. Então, aprenda continuamente, esteja aberto para aprender com o seu time, porque não adianta também, né, Zé, ter um time diverso e não ter espaço de escuta para esse time, né? E ter uma liderança autoritária, muitas vezes. Às vezes não é uma coisa autoritária no sentido pejorativo, sabe? Negativo, não é isso, mas a gente está tão acostumado, né, a liderar a nossa vida, a tocar as coisas, a ser responsável pelo resultado, que quando vê a gente está atropelando mesmo, né? A gente tem mais experiência e não está escutando. Então, a gente precisa também escutar o nosso time, dar esse espaço, porque é um aprendizado para a gente, para cada um de nós como líder, né? E quando a gente empodera o time,
eles nos ajudam nesse processo. Sim. Eles dizem pra gente, não, Fábio, vai um pouquinho mais com calma nisso aqui. Sim. Fábio, me escuta aqui. Isso aqui, quando tu faz isso aqui, Fábio, isso me atrapalha. Isso não me deixa fazer o meu trabalho direito. Nossa, eu aprendo muito com o meu time o tempo inteiro. Então, isso é muito importante também, sabe? Por óbvio que quem conquista posições de liderança hierarquicamente mais altas, de uma forma geral, é por merecimento, porque tem conhecimento, porque tem experiência, e isso amplia a nossa visão, né? Porque toda a nossa percepção, falando neurofisiologicamente, ela tem base naqueles conhecimentos que a gente já adquiriu e consolidou no nosso sistema nervoso central, na nossa alma, né? Então, por óbvio que a gente enxerga coisas que muitas vezes o nosso time não está enxergando. Em largura, em profundidade, em distância, né? Mas o que eles enxergam faz com que cada um desses pontos que a gente está trabalhando tenham ainda mais luz e tenham mais facilidade, mais aceleração num sentido positivo e responsável de entrega, sabe? De gerar valor, assim. Então, acho que isso é muito importante. A gente não pode perder nunca o foco como empreendedor de gerar valor para os nossos stakeholders. Acho que esse é um outro ponto extremamente importante, sabe? E é uma coisa que eu trabalho para fechar com o meu time lá na BF agora, sempre assim. A gente tá sempre falando, dia 20 é o dia que vence o boleto do associado da BF. Eu falo lá pro time, dia 20, o que o associado tá pensando? Toda a nossa reunião mensal de equipe, a gente faz esse exercício, assim, né? Ele tá pensando, super vale a pena eu ser associado da BF, eu aprendo um monte aqui, as pessoas, né, me engajam, eu sou bem recebido, eu tô evoluindo o meu negócio porque eu faço parte da associação, sabe? Eu gosto de ser voluntário na associação porque não vale a pena, porque todo financeiro que se preze, ele não fica pagando boleto recorrente sem de vez em quando parar tudo e dizer, só um pouquinho, por que eu tô pagando isso aqui todo mês, né? O que essa BF aqui tem a ver com a gente, né? E aí eu espero que o nosso associado diga todas essas coisas. A gente trabalha para isso, né? Como time. Então, a gente precisa ter muito claro isso também como empreendedor no nosso negócio. O que gera valor para a comunidade da nossa marca? E quando alguém pergunta para ele, por que tu compra dessa marca? Ou quando ele espontaneamente for falar da nossa marca, o que ele vai dizer? Né? Então, isso tem que permear toda a cultura da organização, sabe? Toda essa relação com o teu time, porque primeiro tu entrega para o time, primeiro tu entrega para a tua rede como franqueador, tu aprende a receber de volta deles para melhorar todo esse processo, e aí sim tu tem uma entrega de valor para o resto todo da comunidade da marca, né? Fabi, sensacional. Quero agradecer. E quer saber como você vai aprender mais também? Ó, veja se você está inscrito aqui nesse canal, porque sacanagem, né? Mais de 90% das pessoas que assistem nossos podcasts não se inscrevem. Se inscreve aí, deixa o like e manda esse vídeo aqui para quem você acha que quer empreender com franquia, principalmente as mulheres, porque a pauta foi essa. Então, se você quiser, mais uma vez, citando nosso principal patrocinador, a Guia-se, quer saber sobre franquia? franquiaguia-se.com.br. Quer melhorar o seu posicionamento na internet? agenciaguias.com.br. Muito obrigado, Fabi. Eu que agradeço. E, claro, eu também vou fazer meu merchan, né? Por favor, entrem no site da ABF, abf.com.br. Olhem o nosso portal da ABF também, que a Guia-se também está lá, né? O portal do franchising. Quem está aí buscando a sua franquia, buscando o seu negócio, também quer conhecer quem são nossos consultores, fornecedores do franchising que são associados à ABF. Entrem no nosso ABF Academy, é gratuito, vai lá, se cadastra na primeira vez, depois é só entrar com o seu login e aproveitar todo o conteúdo que tem lá também. E assinem a nossa ABF News, que é quinzenal e também é gratuita para saber tudo o que está acontecendo no mundo do franchising. Obrigado, pessoal. Valeu!